No Dia Internacional da Mulher, nós recebemos aqui no estúdio a desembargadora Clarice Claudino, que é a terceira mulher a ser presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Além da representatividade neste cargo de liderança, ela se destaca como precursora da justiça restaurativa aqui no estado, que é um modelo que busca a resolução de conflitos de forma mais pacífica. E a desembargadora Clarice Claudino está com a gente aqui no estúdio. Boa tarde, presidente. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. É uma alegria estar com vocês e me dirigir ao seu público. Cumprimentar também essa linda jovem Camila, que também hoje tem o seu dia reconhecido. Meus parabéns. E o Jornal do Meio-Dia cumprimenta a senhora também. Obrigada. Exato. A senhora pode citar aqui, a senhora desenvolveu um trabalho buscando a solução de conflitos de forma pacífica na condução. A violência contra a mulher ainda é muito grande, inclusive. A pergunta é a seguinte: a estrutura pública, o setor público, Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Executivo, tem a estrutura para atender as mulheres aqui de Mato Grosso, principalmente no interior do estado, porque falta a cia da mulher. Mas a minha visão é que nós já evoluímos muito em termos dessa estrutura para acolher a mulher que esteja em situação de algum tipo de violência doméstica ou no âmbito da família. Entretanto, não basta que nós tenhamos esses aparatos. Para se ter uma ideia, os 2 últimos feminicídios registrados aqui na Grande Cuiabá, eles ocorreram tendo como vítimas mulheres que há muito tempo, depois soubemos que há muito tempo estavam numa situação de violência e não denunciaram. Então não chegou ao conhecimento nem do Poder Executivo, nem do Ministério Público ou mesmo do Poder Judiciário, essa situação há tempo de protegê-la. Existe aí um limite de tolerância. Um caldo cultural muito forte, que é a minha maior preocupação. É levar realmente mais informação e principalmente mais programas voltados ao fortalecimento emocional da mulher, para que ela possa ter força, para que ela possa ter realmente confiança nos organismos públicos, para então ir a público denunciar sem medo de retaliação e sem a sensação de culpa de estar destruindo uma pseudo-família, porque aí a essa altura eu já considero uma pseudo-família. Mas muitas vezes é difícil, até impossível para a mulher, sozinha, romper esse círculo vicioso daquela sensação, ela valor não naquele circuito familiar. Desembargador, e muitas mulheres deixam de denunciar ou buscar a reparação por todos os danos, né, se é que isso é possível, porque não acreditam que a lei será feita, né, que aquele criminoso que praticou violência contra ela será devidamente punido. E na opinião da senhora, onde está o cerne dessa questão? Está nas leis que, apesar de tudo, trazem penas mais gravosas, por exemplo, os julgadores ficam, né? A questão passa necessária essa sensação vai ter um aparato judicial que muito não tem essa firmeza de propósito suficiente para falar, não, vou ao final. Muitas no meio do percurso mudam de opinião, pressão
Então, precisamos fazer com que essas mulheres acreditem primeiramente nelas mesmas, se coloquem realmente como vítimas verdadeiras. Eu já ouvi de mulheres durante o período em que nós não tínhamos essas varas e que eu era titular de uma vara de família, onde lá aportavam todos esses casos, muitas vezes elas próprias terem dúvida, mas será que eu realmente estou sendo vítima de violência? Isso realmente é violência, doutora? Então, aquela violência multifacetada, ela apresenta com muitas nuances. Não é simplesmente só uma questão explícita, vou te matar, né? Ou agredir fisicamente. Uma das piores torturas que existe para a mulher é uma tortura psicológica, uma tortura emocional, num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico. Mas falta, sim, essa percepção e esse fortalecimento. As mulheres precisam acreditar que nós, mulheres que estamos no poder, temos, sim, condições de ajudar. Temos, sim, condições de estar ao lado. Nas varas de violência doméstica, eu volto à questão da estrutura porque considero importante. Sim. São quantas varas de violência doméstica em Mato Grosso? Eu não sei te dizer assim de cabeça quantas, mas são inúmeras. Em Cuiabá, nós temos 2 na capital, temos também em Várzea Grande. O número de processos não é um dado que nos indica que nós temos que ter mais varas. Nós temos que ter mais a mulher vindo mas e no interior elas existem também. E fazendo com que em todos os lugares nós tenhamos efetividade no cumprimento das penas. Isso sim está... Mas no interior essas varas também existem também. Existem também. E onde não existe, existe a vara correspondente, que todos os casos são ali aportados e processados. Então, nenhum tipo de violência doméstica ou familiar contra a mulher fica sem a devida adequação e tratamento adequado. Mas nós temos, sim, deficiências no cumprimento da legislação, inclusive por decisões das próprias cortes superiores que modificaram o tipo de cumprimento. Então, aqui em Cuiabá, nós temos uma problemática nesse sentido, de que os réus, os condenados, eles não têm como cumprir a pena específica, porque nós ainda, isso é parte do Poder Executivo, não tem uma central de cumprimento específico para essas penas. Essa é uma reivindicação que nós fazemos enquanto integrantes do Poder Judiciário. Desembargadora, falando ainda dessa questão de violência, saindo sobre os dados alarmantes sobre feminicídio aqui no nosso estado, indo para as mortes violentas, que têm aumentado vertiginosamente aqui em Mato Grosso, mais de 24% é o estado que desponta, e aí a gente observa o crescimento acelerado das facções criminosas, né? O domínio deste poder paralelo em muitas cidades antes pacíficas, inclusive no interior. De que forma o Tribunal de Justiça, né, a Justiça em si, tem se posicionado no sentido de que essas facções elas acabam colocando em xeque a própria lei e a ordem, né? Preciso ser feita uma ação em conjunto aí com todo o poder público para frear esse crescimento, não é mesmo? Nós temos uma comissão que trata especificamente dessa questão das drogas, do crime organizado, temos varas de crime organizado. Então, o Poder Judiciário tem sim se posicionado positivamente e atendido todos os reclamos da sociedade. E isso tem uma preocupação muito mais ampla, porque geralmente essas facções, elas solapam, elas destroem a base familiar. Exatamente. E isso é uma preocupação, sim, porque uma família desagregada é um campo fértil, inclusive para violências contra a mulher de toda a ordem. E é uma preocupação enorme. Desembargadora, antes da gente encerrar aqui, tem um assunto que não tem como ficar de fora dessa entrevista. E para fazer o questionamento, eu vou ler uma frase de uma outra mulher, lá do Tribunal de Justiça. A frase de Maria Erotides foi a seguinte:
Confesso que li e perdi o sono, do relatório do desembargador Orlando Perry. Confesso que li e perdi o sono imaginando que nós, do Poder Judiciário, já poderíamos ter ajudado a população da Grande Cuiabá e a própria gestão municipal a salvar vidas. E ela conclui: penso que não dá para dormir mais um dia sabendo que a gente podia estar ajudando e não está. Fecha aspas para a declaração de Maria Erotides. A minha pergunta: esta declaração responsável da desembargadora Maria Erotides conseguirá sensibilizar os desembargadores neste julgamento de amanhã? É uma pergunta que eu não me atrevo a responder objetivamente, porque Mas conceitualmente pode ser. Faz parte da livre convicção do magistrado tudo aquilo que ele expressa ao votar. A senhora votará? E é lógico que quando chegar a minha vez de votar, que eu estou aguardando o pedido de vista, e ela se referia exatamente por esse adiamento da conclusão do julgamento. Foi uma crítica dela. Ela até falou: olha, peço uma opinião dela, que ela inclusive pediu desculpas por expressar essa opinião contundente, porque ela já queria votar desde logo e tinha vontade que o julgamento já se encerrasse ali. Mas tudo isso faz parte do livre convencimento de cada um, e cada um tem ali o seu modo de interpretar todo o voto do relator e o arcabouço de documentos que acompanha, porque é um voto de mais de 140 páginas e é um voto acompanhado, um processo acompanhado, recheado de milhares de documentos. Então, realmente com denúncias gravíssimas, não é? Extensa a situação, tem situações muito diversificadas ali, muitas informações a serem analisadas. Daí que justifica o pedido de alguém que provavelmente não teve tempo de olhar tudo aquilo antes da nossa anterior sessão e teve que visitar esse arcabouço complexo e extenso. Desembargadora, apesar da complexidade, a população pode esperar que seja realmente feita a justiça, ou seja, em seu âmago, dar a cada um que lhe é devido e dar um tratamento à população de Cuiabá em relação à saúde, em especial, de uma forma mais decente. Essa situação preocupa, com certeza, os senhores. Preocupa, claro que preocupa, mas nós também temos que ser realistas. Uma intervenção não é a panaceia, não é o remédio para todos os males. É apenas um ponto de afirmação de que algo precisa ser feito. Um ponto de partida, na opinião da senhora? Não entendi. Um ponto de partida para que se resolva. Um ponto de partida para uma reorganização, sim, é lógico. Então, isso também não é um passe de mágica, isso não é algo que vai gerar uma melhoria da noite para o dia, mas é um ponto de afirmação, como você disse, e que está sendo colocado pelo relator como uma providência absolutamente necessária e inadiável. Vamos ver o que o restante do colegiado afirma nessa perspectiva. Como a senhora já disse numa outra ocasião, às vezes é necessário um remédio amargo. Sem dúvida, e eu reafirmo isso. As decisões judiciais, muitas vezes, ela se constitui desse remédio amargo, porque é uma intervenção. Às vezes nós temos que intervir na família, nós temos que intervir no serviço público, nós temos que intervir nas mais variadas situações e uma das partes geralmente não fica contente. Para ela soa como se fosse um remédio amargo, mas que é necessário cumprir, levar adiante, porque é o meio de se praticar a democracia e exercer o direito de todos. Todos nós somos iguais perante a lei, é o que diz a nossa Constituição. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço muito e felicito todas as mulheres por este dia dedicado a todas nós, que é muito significativo do ponto de vista de refletir os nossos próprios passos, os nossos ganhos, as nossas conquistas, mas também os desafios que ainda temos aí
a vencer. Muito obrigada. Sem dúvida. Obrigada, desembargadora.